O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas. Pranchas de surf. Adesivos. Biscoitos recheados. E telhas de concreto. Surfar é um antigo passatempo polinésio, primeiro documentado pelos europeus no século XVIII. Na década de 20, o esporte se espalhou do Havaí para as praias da Califórnia. Na época, as pranchas eram feitas de madeira sólida. Hoje, elas são feitas de materiais sintéticos leves. Os surfistas sérios têm suas pranchas feitas sob medida e projetadas para os tipos de ondas que vão enfrentar. No centro da prancha há um pedaço de espuma de poliuretano com uma longarina de madeira passando pelo meio. O especialista em shaping da fábrica inspeciona a prancha e verifica se há defeitos na espuma. Se tudo estiver bem, ele corta a prancha no comprimento certo. Então escolhe um gabarito em forma de prancha de sua biblioteca e desenha o seu contorno. Ele serra ao longo na linha marcada a lápis. Usando uma plaina, o especialista refina o formato inicial de acordo com as especificações do cliente. Quando termina, ele confirma que tudo esteja simétrico. A seguir, dá forma às bordas. Com uma lixadeira, o expert achata e alisa a superfície e então segue com o lixamento à mão. Antes de liberar o centro de espuma para o próximo departamento, ele confere as dimensões, espessura, contornos e uniformidade. Um especialista em laminação prepara a prancha para receber a primeira camada de fibra de vidro. Ele encobre a parte de cima, chamada de deck, para protegê-la da resina que será aplicada agora à parte de baixo. Ele agora aplica o primeiro tecido de fibra de vidro, deixando um excesso de 8 centímetros ao longo do perímetro. A seguir, espalha a resina de poliéster que foi tingida na cor que o cliente pediu sobre todo o tecido de fibra de vidro. O especialista dobra a folga de tecido sobre o deck. Depois, lixa os cantos para achatá-los. Ele vira o deck da prancha e remove o excesso de tecido. A seguir, o deck é coberto por 2 camadas de fibra de vidro. Entre elas, o perito despeja uma resina transparente de poliéster. Depois, posiciona os logotipos da empresa impressos em papel de arroz. A resina encharca o papel, embutindo o logotipo. Então, outra camada de fibra de vidro coberta de resina. Uma vez que isso seque, ele aplica mais uma camada de resina nos 2 lados da prancha. Usando uma fresa e um gabarito, o expert corta um furo para a caixa que vai conter a quilha da prancha. Ele preenche o furo com resina preta. Depois, insere a caixa da quilha. Agora um especialista em lixamento assume. Ele lixa a caixa no mesmo nível para abrir o encaixe da quilha. Ele dá um lixamento geral para alisar a superfície. A próxima parada é uma sala de pintura. O pintor usa fita adesiva e uma caneta de tinta acrílica para decorar a prancha com finas linhas pretas. Uma vez que elas sequem, ele protege a prancha e aplica uma linha branca fina com airbrush. Uma vez seca, aplica-se uma camada de acabamento de resina sobre toda a prancha. Agora um especialista em polimento assume.
Depois de um lixamento fino, ele dá polimento em toda a prancha com um composto de polimento, produzindo um acabamento liso de alto brilho. A fábrica envia a prancha para a loja de pranchas de surf, em que o cliente escolhe uma quilha entre os muitos modelos disponíveis. A quilha é aparafusada na caixa da quilha. E pronto, a prancha está pronta para encarar as ondas. O universo não é apenas mais estranho do que o imaginamos. Ele é mais estranho do que podemos imaginar. Eu não entendo por que as pessoas acreditam em coisas que não são verdadeiras. Semana de Mistérios Revelados. Continua hoje às 9 no Discovery Channel. A respiração aumenta. O pulso dispara. 1 milímetro para a esquerda, 2 para a direita. Uma respiração a cada 4 movimentos. Ele está longe. E só uma coisa pode trazer ele de volta. Aplausos. Para ter sucesso, não dá para perder o foco. E o nosso foco é fazer de tudo para que você mantenha o seu na sua vida. Mantenha o foco. Bridgestone. Você acha que já viu de tudo? Nossas câmeras vão mostrar que, na realidade, você viu muito pouco. Novos fenômenos. Mais detalhes. Com episódios de 1 hora. A Super Câmera. No Discovery Channel. A Super Câmera, oferecimento TAM Fidelidade. Várias opções de resgate para você. Quando seus olhos sorriem, aí sim você sorri de verdade. Seja gentil com seus olhos. Use lentes Transitions. Elas se adaptam às mudanças de luminosidade para que você enxergue com conforto e praticidade durante todo o dia, enquanto protegem seus olhos dos raios UV. Consulte um especialista. Lentes Transitions. Exija seu certificado de autenticidade. Às sextas, em As Maravilhas do Sistema Solar, o Dr. Brian Cox nos mostra como as forças que moldam o Sistema Solar também estão presentes na Terra. E logo depois, em Mãe Terra, vamos ver como essas mesmas forças definem a história da humanidade. As Maravilhas do Sistema Solar, seguido de Mãe Terra. Novos episódios hoje às 10. A história da Inquisição na América Latina. Em Nome da Fé. Estreia domingo às 9 no Discovery Channel. You're helpless? Momentos de vida ou morte. Casos contados por aqueles que conseguiram sair com vida. Novo episódio terça às 10 no Discovery Channel. Os adesivos são usados há muito tempo em merchandising. Mas em 1979 eles deram uma virada diferente com a introdução dos adesivos decorativos. A arte do adesivo logo se tornou um passatempo popular, permitindo que qualquer um praticasse um pouco de decoração criativa. Os adesivos podem ser usados para acentuar cartões comemorativos, álbuns de fotografias ou dar certo floreio a qualquer projeto. Todo adesivo começa com um trabalho de arte. O artista transfere a imagem para um computador e a manipula até que o efeito desejado seja atingido. A seguir, uma folha de polímero fotográfico entra em uma máquina de exposição. O técnico coloca um negativo da arte sobre a folha de polímero fotográfico. Ele puxa plástico por cima dos dois e fecha a tampa da máquina.
Lá dentro, um vácuo puxa o negativo contra o polímero fotográfico. Luz ultravioleta forte transfere a arte ao polímero fotográfico em segundos. Ele faz várias placas de impressão de polímero fotográfico, cada uma variação do trabalho de arte original. Elas serão usadas para variar padrões e cores. Mas antes que possam imprimir, eles precisam fazer a arte se destacar do fundo. Esta máquina remove os materiais cercando as imagens transferidas usando um produto químico especial e uma escova resistente. Como as imagens foram endurecidas durante a exposição, elas suportam os produtos químicos e a abrasão. O processo deixa as imagens ligeiramente em relevo contra um fundo transparente e prontas para a máquina de impressão. As placas de impressão são enroladas em volta de cilindros. O operador da máquina examina a emenda sob uma lente de aumento para confirmar que as bordas estejam perfeitamente alinhadas. Ele carrega o cilindro na máquina de impressão. Depois, despeja tinta amarela no reservatório embaixo e é hora de ligar a máquina de impressão. Rolos transferem a tinta para o cilindro de impressão e ele imprime a arte sobre papel de adesivo com um revestimento adesivo. Uma placa de impressão diferente é usada para cada cor para criar variações no desenho. Como resultado, cada um desses corações acaba com uma aparência diferente. Tem tudo a ver com botar em camadas cores e padrões para dar ao artista do adesivo muitas opções. A seguir, o operador da prensa prepara um cilindro de corte. Ele corta em volta dos desenhos, mas só penetra a camada de cima do papel do adesivo. Os rolos puxam o material circundante, depois o enrolam para reciclagem em outro local. Apenas os adesivos permanecem no revestimento, mas eles ainda não estão prontos para ser aplicados. Eles passam para outra prensa que estampa a quente papel laminado sobre os desenhos. Este processo é cuidadosamente coreografado. Um sensor na prensa detecta os corações que vão receber o acabamento metálico. Esses recebem redemoinhos brilhosos, fitas bonitas ou outras decorações, enquanto outros são deixados intocados. A próxima máquina corta os adesivos em folhas. Depois passa-se para uma máquina embaladora em que um operador carrega as folhas em um alimentador. Rodas com pequenas garras coletam as folhas e as largam em pilhas de 2 sobre um cartão de revestimento. A máquina embaladora então enrola filme plástico em volta dos adesivos e sela o pacote com uma carga estática. Uma faca quente, então, corta e o sela em ambas as pontas. Quando se trata de desenhos de adesivos, não há falta de opções, dando aos artistas dos adesivos de todas as idades muitas maneiras de se expressarem. No início do século XX, uma empresa de biscoitos americana apresentou o biscoito recheado. Eram 2 biscoitos de chocolate e um rico glacê de baunilha no centro. Isso causou uma sensação instantânea e quase um século depois, ele ainda não perdeu sua atração. As pessoas ainda querem essa fusão açucarada de crocância e creme. Mergulhar o biscoito recheado em leite é uma tradição gostosa, e quem quer que a tenha começado é uma pessoa muito esperta. Os biscoitos recheados começam com açúcar granulado puro. Este operário joga sacos disso em uma batedeira, enquanto se prepara para fazer a massa para os wafers. Ele acrescenta 2 tipos de cacau. A combinação vai dar aos biscoitos o sabor e cor desejados. Uma mistura já preparada de sal e outros ingredientes vem a seguir. Uma mistura de óleo de canola especialmente formulada vai transformar esses ingredientes secos em uma massa, enquanto grandes batedeiras misturam tudo junto.
Acrescenta-se água e a massa passa a ter a aparência de uma sopa de chocolate borbulhante. Acrescenta-se gelo seco, o que resfria a massa à medida que ele evapora. A temperatura mais baixa é a chave, enquanto acrescentam farinha para engrossar a massa até o ponto de massa de pão. A massa de pão vai ser menos farinhenta do que seria se tivesse sido mantida em temperatura ambiente. Uma mistura pré-preparada de ingredientes de levedura entra a seguir. Uma mistura final e essa massa de chocolate está pronta para ser usada. Um operário a coloca sobre uma grade que protege seus dedos enquanto ele pressiona a massa para baixo em uma máquina de moldagem. Esta máquina transforma a massa em waffles de biscoito, enquanto pressiona desenhos intrincados e a marca neles. Ela produz impressionantes 5.000 waffles de chocolate por hora. Os biscoitos recém-moldados agora passam da esteira de silicone para uma de aço. Ela os leva para dentro de um forno a gás em que viajam em um loop contínuo por vários minutos para serem assados por igual. Depois disso, ventiladores resfriam os biscoitos até a crocância desejada. Os waffles de chocolate então se movem para outra esteira que alimenta uma série de calhas. Eles viajam por rampas projetadas para fazê-los cair em uma certa posição. Uma fileira cai com o lado liso para cima e a próxima cai com o lado em relevo para cima. Isso os orienta corretamente para fazerem o sanduíche em volta do recheio de creme. É uma operação de alta velocidade enquanto uma bomba cilíndrica deposita o creme de baunilha sobre o lado liso dos waffles. Os waffles com recheio de creme passam para a próxima estação. Aqui, o maquinário move os waffles de cima sobre os waffles com recheio. Eles se movem para cima para serem contados. Dedos mecânicos os separam em grupos de 11. Então, prendedores entram em ação para mover os grupos para frente. Eles liberam os biscoitos corretamente sobre bandeja de plástico. As bandejas cheias de biscoitos recheados se movem para a estação de embalagem. Aqui, filme metálico é desenrolado e envolve as bandejas. Garras quentes se aproximam para selar o pacote em ambas as pontas. Por fim, eles são despachados juntos. Mas uma vez que esses biscoitos estejam na sua despensa, pode ser difícil manter a embalagem fechada. O universo não é apenas mais estranho do que o imaginamos. Ele é mais estranho do que podemos imaginar. Eu não entendo por que as pessoas acreditam em coisas que não são verdadeiras. Semana de Mistérios Revelados. Continua hoje às 9 no Discovery Channel. Hugo, why live real when you can create reality? Why live quiet when you can live out loud? Why live small when you can take the big dive? Hugo, just a fragrance. The rest is up to you. O Zé, primo do Jorge, amigo do Léo, vizinho do Pedro, que namora a Dani, que não conhece o Tom, vizinho da Nina, prima do Décio, que estuda com o Beto, que é ex da Luísa, amiga do Júlio, sócio do Bruno, que corre com o Fábio, primo da Bia, amiga da Tati,
me disse que se eu trocasse de carro, tinha que ser um Ford. Não é que ele tinha razão? Focus Titanium. Quem dirige, indica. Experimente alugar um carro na Hertz e ir para onde você quiser. É rápido, fácil e econômico. A maior frota de carros e de vantagens para você. Venha descobrir, só na Hertz. Apresentamos o primeiro notebook desenvolvido especialmente para os amantes da música, com potência e qualidade de som de estúdio. Somente HP tem o Beats Audio by Dr. Dre. Notebook HP Envy Beats Edition com processador Intel Core i5 e fones de ouvido Beats by Dr. Dre. Compre em lojahp.com.br, em uma HP Store ou na loja da sua preferência. Em um mundo onde eles dominam, ele já viajou muito e transformou verdadeiros monstros em anjos. Mas agora, ele enfrenta o maior desafio de todos. César Millan, no Discovery. Ele pode não voar, mas é um herói para muitos. Novos episódios de O Encantador de Cães, a partir de quinta, 28 de abril, às 8, no Discovery Channel. Queremos acreditar que existe uma razão para tudo. Mas há coisas neste mundo que são estranhas. Que parecem desafiar a lógica. Crer ou não crer? Nova série estreia quarta às 10 no Discovery Channel. Em climas moderados, telhas nos telhados são a norma. As telhas são tipicamente arredondadas e na cor de terracota, características da arquitetura do Mediterrâneo e feitas de argila ou concreto. Atualmente, as telhas de concreto vêm em uma grande gama de cores e estilos, do tradicional ao contemporâneo. As telhas de concreto podem imitar telhas de madeira ou asfalto, mas elas possuem uma vida útil muito mais longa, mais de 50 anos. O processo de fazer telhas começa com areia fina de depósitos de areia natural, combinados com areia grosseira feita de pedra pulverizada. A fábrica tritura de novo qualquer telha de concreto que não passou no controle de qualidade e acrescenta-as à mistura também. Os técnicos analisam a composição da mistura, medindo a umidade e avaliando o conteúdo de sedimento. Sedimento demais vai enfraquecer o concreto. Eles medem o sedimento sacudindo a areia em tubo de ensaio. As partículas mais pesadas assentam no fundo. A água na parte de cima e o sedimento no meio. A quantidade de sedimento não deve exceder 10%. A mistura de areia passa por uma tela vibratória que filtra grandes objetos como pedras e gravetos. Para fazer concreto, você mistura a areia com cimento. O motorista da betoneira conecta uma mangueira para transferir seu conteúdo para um grande silo. Do silo, o sistema de esteiras transporta uma quantidade específica de cimento na areia. É essencial acertar a proporção. As telhas do telhado podem vir em várias cores. Eles tingem o concreto em um tom específico, bombeando pigmentos naturais de óxido de ferro e água. Uma verruma de cimento mistura tudo até que esteja misturado de forma uniforme. O concreto agora está pronto para ser moldado em telhas. Esta máquina borrifa os moldes de alumínio com óleo vegetal, o que vai facilitar a extração das telhas terminadas. O concreto cai dentro de uma máquina de extrusão, que o espreme para fora em uma folha contínua sobre os moldes que passam. Facas descem cortando a folha nos comprimentos das telhas. Este é o que o processo se parece em câmera lenta. A produção em tempo real se move a uma taxa de 110 telhas por minuto. As
As telhas agora passam por rolos que dão um belo acabamento às bordas. Então, uma impressora de jato de tinta aplica as informações de produto junto com a data e hora. Próxima parada é um forno gigante. A fábrica meticulosamente controla a temperatura e umidade na parte de dentro para que o concreto seque e cure corretamente. As telhas saem do forno, dependendo de seu tamanho, de 5 a 24 horas depois. Um separador automatizado extrai cada telha de seu molde. A esteira, então, envia os moldes vazios de volta para ser preenchidos de novo com concreto molhado. Jatos borrifam selante sobre a parte de cima das telhas. Isso vai forçar a umidade e o cálcio a saírem pela parte de baixo, evitando a descoloração da superfície da telha. Os operários fazem uma verificação visual final, removendo qualquer telha com rachaduras ou outras falhas. O equipamento automatizado empilha e amarra 36 a 39 telhas em um grupo chamado de manga. A fábrica sujeita amostras aleatórias a testes de qualidade rigorosos, de força, permeabilidade e até granizo. Para passar no teste, a telha deve permanecer ilesa por uma bola de gelo de 5 centímetros voando a 32 metros por segundo. Esse teste de segurança de fogo garante que o calor ou chamas não possam penetrar na telha. Os telhados feitos de telhas de concreto podem suportar ventos de até 240 km por hora, tornando-as ideais para regiões sujeitas a furacões. Versão brasileira Audiocorp.